Fala moçada, tudo bem com vocês? Hoje é um papo reto para você que vai fazer Baiana de Medicina amanhã. Galera, vou colocar para vocês aqui as minhas apostas, tá? Para a prova. Sim, eu tô um pouquinho pretensioso hoje, mas de acordo com o que a gente imagina, né? A Baiana, ela usa a banca da Strix e a gente pode listar alguns conteúdos de acordo com recorrência. De nenhuma forma eu estou querendo dizer que essa prova vazou para mim, eu sei o que vai ser cobrado, longe disso, mas eu queria que a gente fizesse um exercício para a gente ver se a gente consegue cobrir essa prova, né? Muitos professores fazem revisão de véspera, de antivéspera. Aqui eu vou listar alguns temas que, se algum deles você ainda tiver alguma dificuldade, vale a pena você dar uma revisada no seu material, lá no seu caderno que você anotou, porque tem grandes chances de estarem na provinha de amanhã. Vamos fazer esse exercício então? Vem comigo. Beleza, galera. Vamos começar chovendo no molhado, tá? Com certeza vai ter uma questão amanhã sobre teoria moderna da evolução, que você não vai focar nos princípios que diferenciam a teoria de Darwin e de Lamarck. Você vai focar em conceitos que explicam a origem das variações naturais, os chamados fatores evolutivos que amplificam variabilidade, então mutações que criam novos alelos, as recombinações que ajudam a misturar esse novo alelo aos já existentes nas populações, conceitos de deriva e de seleção natural, elas atuam na variabilidade já estabelecida, reduzindo essa variabilidade, diferença de seleção e deriva gênica, uma atribui o acaso, a outra é o poder adaptativo mesmo. Aquela questão relacionada com características homólogas e análogas, irradiação e convergência adaptativa, conceito de especiação, impedimento de fluxo gênico, isolamento reprodutivo, os tipos, alopátrica, simpátrica. Então, assim, cladogênese e anagênese, teoria moderna da evolução, vai ter uma questão inteira cobrando recortes dessa temática. Então, primeira já foi. A nossa próxima, que também é meio que chover no molhado, é metabolismo energético. E assim, para os vestibulares da banca Strix, não basta você saber o básico. O básico de fermentação, respiração e fotossíntese não é suficiente. Você tem que saber os detalhes de cada etapa. Compreender que fermentação e respiração, como processos catabólicos, degradam e têm reações exotérmicas. A respiração mesmo assimila oxigênio e libera CO2. Já a fotossíntese é um processo antagônico, né? Assimila CO2, libera oxigênio, é um processo de reações endotérmicas, de construção de matéria orgânica. E você tem que saber os detalhezinhos. A Baiana pode cobrar, por exemplo, a similaridade entre a cadeia respiratória na respiração e a fase clara da fotossíntese. Ambos são processos que podem ser explicados pela hipótese quimiosmótica. Pode comparar também o ciclo de Krebs com o ciclo de Calvin-Benson na fotossíntese. Então, se atentem a essas situações. O nome das enzimas, o que acontece. Então, aqui você tem que saber detalhes mesmo, tá? E quem já é acostumado a fazer as provas antigas sabe que os itens, eles meio que se repetem. Então, tem uma certa previsibilidade, uma questão de metabolismo energético. A fisiologia deve voltar com tudo. A gente teve nas últimas provas, sobretudo na última prova, a gente teve questão de pâncreas, diabetes mellitus e de controle glicêmico. Então a gente teve questão de endócrino tanto na fechada quanto na aberta. E também teve questão de excreção. Então, assim, comparando o organismo com o tipo de excreta eliminado. Então, aparelho excretor e endócrino caiu nas duas últimas provas. Então, vamos pensar aí que excreção e endócrino foi abordado nas duas últimas. Que outro sistema fisiológico é muito recorrente? O nervoso. O nervoso, junto com o endócrino, é o mais recorrente nas provas. Pode surpreender e pode vir uma questão de cardiovascular. Prof, se cair digestório. Se cair digestório, está no lucro. Todo mundo vai agradecer, porque ninguém vai errar a questão de digestório, né? Então, como questão de digestório é um pouquinho mais fácil, de importância para a gente tentar revisar alguma coisa aqui agora, nervoso ou cardiovascular.
Vamos descer um pouquinho o nível hierárquico de organização, a gente está em sistema, e vamos falar um pouquinho de tecido. E aí eu acho que histologia vem com tudo, tá? E a gente não teve questão de histologia na última prova, então é um assunto muito recorrente que pode voltar. Pode vir questão de epitelial com conjuntivo não sanguíneo? Pode, mas é um pouco menos recorrente. Pode vir, sobretudo, gente, uma questão de histologia que cada item fala de um tipo de tecido. Isso já aconteceu também. Dê uma revisada em tecido ósseo, aquele controle do metabolismo do cálcio, tá? Que envolve os hormônios da tireoide, paratireoide, envolve a vitamina D, as ações osteoblásticas e osteoclásticas. Revisar a fisiologia da contração, como é que o músculo faz para se contrair. E teve uma questão de gás sarin que falava um pouquinho disso, né? Então eu acredito que assim, botei músculo porque tem um histórico, mas cobrou recentemente, não sei se vai se repetir. Com relação a neurônios, as funções do neurônio, gera, propaga, transmite impulso nervoso, o sentido da propagação, os componentes, uma sinapse química, a base da sinapse química, então isso tudo isso é importante. Comparar com sinapse elétrica, as diferenças de uma para outra, enfim. E os elementos figurados do sangue. Tá? Hemácias eu acho que não, a gente teve uma questão de anemia falciforme. Eu acredito que pode vir uma questão falando de cascata de coagulação, com plaquetas e as derivações, os fatores da coagulação que são produzidos no fígado. Mas pode vir também questão de glóbulo branco, tá? Dos elementos figurados, os leucócitos. E aí eles são divididos em dois grupos, os granulócitos e os agranulócitos. Os granulócitos, a gente tem neutrófilos, que fazem defesa fagocitária. A gente tem basófilo e eosinófilo envolvido em processos alérgicos. O eosinófilo ajuda também a combater parasitas do intestino. Com relação aos agranulócitos, a gente tem os monócitos, que também fazem fagocitose, originam os macrófagos, quando migram do sangue para um outro tecido. E a gente tem os linfócitos, essas células tão especiais na nossa defesa humoral. A terceira linha de defesa, imunoadaptativa, é aquela que a gente cria células de memória, produz anticorpos, enfim. Não esqueçam dos tipos de linfócito. Linfócito TCD4, linfócito TCD8, linfócito B de bola. Você que já está estudando para a Baiana, você sabe disso. Galera, esse é um exercício, assim, muito do que a gente acredita, tá? Eu não tenho nenhuma informação mais específica do que vai acontecer. Mas eu estou fazendo mesmo um joguinho de acordo com o que caiu, o que pode cair, o que não caiu é muito abordado e pode cair agora, enfim. Vocês pegaram mais ou menos a ideia. O quinto tema abordado, ele também é chovendo molhado. Né? Então aqui eu estou indo na minha segurança, que são os ácidos nucleicos. E galera, ácidos nucleicos é aquele recorte que cai todo semestre. Agora, o nosso exercício aqui é o que vai cair de ácidos nucleicos. Então, pode cair uma questão que envolve conceitos de replicação. Lembra que quem sofre replicação é o DNA, com o objetivo de divisão celular, acontece na fase S da intérfase e tem aquelas características principais: semiconservativa, semidescontínua, assíncrona e bidirecional. A transcrição já não ocorre na molécula de DNA inteira, em pequenos pedaços que têm uma mensagem, chamados genes. Essa transcrição tem como objetivo levar essa mensagem para moléculas de RNA. Por transcrição, você produz RNA ribossômico, transportador, mensageiro. Mas o único RNA que vai ser traduzido após essa transcrição é o RNA mensageiro. Lembrando que nos eucariotos não é imediatamente a tradução após a transcrição. Você tem o processamento desse RNA. Se você teve um transcrito primário de RNA que vai formar o mensageiro, você vai fazer um splicing, vai colocar alguns marcadores nele para proteger ele durante a exportação para o citoplasma. Então, a gente lembrar muito da questão do splice alternativo e a tradução que ocorre no citoplasma por meio dos ribossomos. Ribossomos são moléculas de RNA associadas a proteínas, tem as duas subunidades, enfim, os ribossomos livres, polissomos, ou ribossomos do retículo rugoso. Então, saber a diferença dos processos, os detalhes, é importante. Assim como também o conceito de código genético e suas propriedades, tá? Código genético não é
a mensagem que cada um tem no seu DNA. Código genético é uma forma de ler uma determinada sequência de nucleotídeos e em sequências de aminoácidos. Essa forma de leitura é única, o código genético é universal, e ele também é redundante. Você pode ter uma ou outra alteração, uma ou outra mutação e não alterar o fenótipo, porque existem diferentes códons do mensageiro que codificam o mesmo aminoácido. Isso justifica as mutações silenciosas, não é verdade? Bom, ecologia que é muito assim, eu não tenho tanta segurança, mas eu suspeito que pode cair. E aí, gente, eu fico pensando num tema relacionado à saúde, assim, uma poluição por um metal pesado, por exemplo. Um caso de magnificação trófica, poluição de mercúrio, de chumbo, pode vir a aparecer. Como pode vir também uma questão de ecologia pura, de desequilíbrio, introdução de uma espécie exótica. Espécies exóticas a Baena já cobrou antigamente, pode voltar a retornar com esse tema. E eu coloquei também os ciclos da matéria, né? Sobretudo o ciclo do carbono, aí vai junto com o oxigênio, porque você pode botar um texto, a Strix pode colocar um texto e cobrar uma questão de ecologia de ciclos da matéria, e usando o mesmo texto uma questão de respiração, de fotossíntese, já que estão relacionados, são processos relacionados aos ciclos do carbono e oxigênio. Pode cair questão de ciclo de nitrogênio e cobrar algo relacionado à formação de proteínas por meio de aminoácidos, formação de DNA, RNA por meio de nucleotídeos, enfim. Esses ciclos são tranquilos, vocês sabem mais ou menos como eles funcionam. Quem está com dúvida, vale a pena dar uma revisada. Minha galera, esse tema aqui, ele volta com tudo, tá? A parte de taxonomia, com cladística, pode ser associada à microbiologia, quando ele fala da divisão do mundo vivo em domínios. E aí lembre que os critérios para essa divisão são moleculares. Então, por mais que você tenha uma organização celular similar entre os procariontes, muitos deles estão em domínios diferentes. As árqueas, inclusive, são mais próximas dos eucários do que com as próprias bactérias, pela, enfim, diversidade de enzimas do grupo das polimerases, o mesmo aminoácido iniciador da tradução, sequências similares dos genes que codificam RNA ribossômico. A gente tem muita característica de critério molecular que assemelham as duas. Se não cair nada relacionado a domínio, pode cair aqueles conceitos básicos de cladística mesmo, que é um grupo monofilético, parafilético, polifilético, e pode também cobrar características que definem os reinos. Então, tipo assim, o reino fungi é o único que tem hifas e que tem parede celular de quitina. O grupo das bactérias atuais são os únicos que têm parede celular com peptídeo glicano. Quais são autótrofos, heterótrofos, uni ou pluricelulares? É básico, pode vir uma questão de microbiologia com taxonomia, definindo esses grupos, enfim, tá ok? Lembra de líquens, que são a associação de algas unicelulares com fungos pluricelulares e que se destacam muito ali, né, como o ESESI de sucessão ecológica. Então, taxonomia com microbiologia tem histórico, não caiu nas últimas provas, eu acho que vai voltar. Genética é outro assunto que sempre cai, e não tem caído nas últimas provas questões de linkagem genética de populações. Eu sei que vocês não gostam muito, vale a pena dar uma revisada, tem histórico em vestibulares anteriores, pode ser resgatado agora, tá? Então, conceito de linkage, diferença para segregação independente, a relação entre taxa de permutação e percentual de gametas recombinantes, enfim. Quando cai questão de linkage e genética de população, são básicas. Com genética de população, você apenas aplica fórmula para calcular a frequência alélica e genotípica, e pode cair aquela perguntinha clássica do porquê que uma população real não se encontra em equilíbrio genético, tá? Então, beleza. No melhor dos cenários, eles vão resgatar temas que são mais fáceis. Heranças sexuais, herança ligada e herança restrita, as principais heranças ligadas recessivas, daltonismo, hemofilia, distrofia muscular de Duchenne, pode vir um heredograma ou não. E se a gente tiver muita sorte mesmo, cai grupo sanguíneo. Vocês adoram sistema BO, sistema RH, eritroblastose fetal. E aí ele pode tentar dar uma complicada cobrando algo sobre falso O, tá? O efeito de Bombem,
Lembra que ele pode doar sangue para todos, mas ele só pode receber de outro falso O também, já que ele não tem o precursor dos aglutinogênios do sistema ABO, que é o aglutinogênio Hzão. Se ele receber um sangue de quem tem o aglutinogênio Hzão, ele acaba produzindo os anticorpos anti-Hzão e dá uma incompatibilidade. Então, galera, genética é mais ou menos por aí, tá? Se tá com dúvida em linkage de genética de populações, pega o material do professor de vocês lá no caderno, dá uma lidazinha rápida, nada demais, tá? Mas acredito que 40 minutinhos, meia hora, você resolve isso daí. E as endemias parasitárias, por conta da recorrência, eu tinha um espaçozinho aqui para colocar, caiu na última prova. Então não é obrigatório. A gente vê muitas vezes assim uma alternância de... tipo assim, tem 3 temas: histologia, ecologia e endemias parasitárias. E sempre cai 2 deles, assim, todo ano, e ficam alternando. Não sei se vão resgatar a endemia parasitária de novo, se bem que câncer caiu nas últimas 3 provas, né? Então, tem um limite de onde a gente fica tentando construir aqui por conta do que caiu ou não recentemente.